Você já se perguntou quem realmente guia seus pensamentos, intuições e decisões diárias? E se eu te dissesse que existem seres invisíveis ao seu redor, influenciando sua vida muito mais do que você imagina? A doutrina espírita revela que estamos cercados por uma escala complexa de espíritos em constante evolução. Eles não estão apenas observando, estão agindo, inspirando ou desviando cada um de nós. O desconhecimento sobre isso não nos protege, apenas nos deixa vulneráveis. Entender as ordens e graus dos espíritos é mais do que um estudo teórico. É uma chave espiritual para compreender quem somos, de onde viemos e para onde estamos indo. Cada espírito possui um nível evolutivo, e suas intenções, boas ou más, refletem diretamente em nossa existência. Ignorar essa realidade é como caminhar por uma floresta escura sem luz ou direção. Ao conhecermos essa escala, começamos a decifrar os códigos invisíveis que regem nossas provações e inspirações. Neste vídeo, vamos refletir sobre as diferentes ordens de espíritos descritas por Kardec e aprofundadas por André Luiz e Joana de Ângeles. Você entenderá como se dá a progressão espiritual, quais são as características dos espíritos inferiores, medianos e superiores, e, principalmente, como tudo isso afeta diretamente suas emoções, escolhas e destino. Se você já sentiu algo que parecia não ser seu, esse conteúdo é para você. Não se trata de crer ou não crer, mas de compreender com lucidez aquilo que a espiritualidade superior vem nos ensinando há séculos. Estamos sendo influenciados o tempo todo. A pergunta é: por quem? Ao final deste vídeo, você terá respostas que podem transformar sua percepção sobre si mesmo e sobre o mundo espiritual. E talvez descubra que o maior inimigo, ou o maior aliado, sempre esteve mais perto do que pensava. Se este tema ressoa em seu coração, curta este vídeo, inscreva-se no canal Alento do Oráculo Divino e compartilhe com quem também precisa despertar espiritualmente. Prepare-se para uma jornada de autoconhecimento e iluminação, mas com os olhos bem abertos. Porque quando a verdade espiritual chega, ela não conforta primeiro, ela desperta. O que se sabe sobre a escala evolutiva do espírito imortal? Quem somos? Para onde vamos? Se todos os espíritos foram criados por Deus, por que somos tão diferentes moralmente? Por que alguns se mostram compassivos e altruístas, enquanto outros parecem mergulhados na maldade ou na indiferença? A resposta a essa pergunta nos leva a um dos ensinamentos mais belos e desafiadores da doutrina espírita, a escala evolutiva do espírito imortal. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, a partir da questão 96, nos convida a contemplar a jornada da alma desde sua criação até sua sublimação. Todos os espíritos, sem exceção, foram criados simples e ignorantes. Isso significa que nenhum de nós nasceu pronto, nem tampouco condenado ao mal. Somos todos filhos do mesmo Pai, iniciando a caminhada com o mesmo ponto de partida, embora escolhamos rotas bem diferentes. Essa ideia derruba muitos mitos. Não existem demônios eternos, não há eleitos por privilégio, nem perdidos irremediáveis. O progresso é uma lei universal e inexorável. A cada encarnação, cada prova, cada dor vivida e cada bem praticado são tijolos na construção do ser espiritual que estamos nos tornando. Mas será que compreendemos onde estamos nesta escala? Como identificar o nosso nível e o dos que nos cercam? Kardec propõe uma hierarquia moral e intelectual dividida em 3 grandes ordens: os espíritos imperfeitos, os bons espíritos e os espíritos puros. Não é uma classificação rígida, mas uma tentativa didática de compreender as nuances da alma em evolução. É uma escada infinita, onde cada degrau representa o esforço, a superação e a conquista de si mesmo. Por que é importante saber disso? Porque a consciência da nossa posição na escala espiritual orienta nossas escolhas, amplia nosso autoconhecimento e aprofunda nossa vigilância. Quando compreendemos que somos ainda espíritos imperfeitos, muitas vezes vaidosos, orgulhosos ou apegados ao material, damos o primeiro passo para mudar. Você já se perguntou se está evoluindo de fato, ou apenas repetindo padrões antigos em novas encarnações? Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Franco, nos adverte em O Homem Integral que o espírito progride à medida que vai se despojando do ego e das ilusões da matéria. E André Luiz, em Nosso Lar, mostra-nos um plano espiritual repleto de espíritos que ainda carregam suas vaidades, vícios e medos, embora já tenham deixado a carne. Isso nos alerta que morrer não nos torna melhores, apenas nos revela como realmente somos. Então, o que caracteriza um espírito imperfeito? Na terceira ordem da escala estão aqueles ainda presos ao egoísmo,
ao orgulho, à inveja e à ignorância. São a maioria da humanidade encarnada e desencarnada, inclusive. Alguns são deliberadamente maus, como os chamados espíritos impuros. Outros são apenas levianos, brincalhões, ou falsamente sábios, os pseudo-sábios, que falam bonito, mas destilam orgulho e confusão. Quantas vezes buscamos consolo espiritual e recebemos mensagens de espíritos que se dizem superiores, mas carregam sutil arrogância, incoerência ou vaidade? Kardec nos alerta: é preciso discernir a natureza moral do espírito, e não apenas se encantar com sua eloquência. A escala não serve apenas para entender o outro, mas também para proteger-nos de mistificações espirituais. Será que estamos prontos para reconhecer em nós mesmos esses resquícios de imperfeição? A segunda ordem da escala reúne os bons espíritos, aqueles que, embora ainda não perfeitos, já escolheram o bem como direção dominante. São os mentores, os benfeitores, os espíritos familiares que nos acompanham, guiam e inspiram. Segundo Kardec, o que diferencia esses espíritos é a predominância da moral sobre a matéria. Desejam o bem, trabalham por ele, e já superaram muitas paixões. Mas querer o bem é o mesmo que praticá-lo com sabedoria? Nem sempre. A resposta da espiritualidade na questão 98 é clara: cada espírito pratica o bem conforme o grau de perfeição já alcançado. É um aprendizado constante. Alguns têm mais ciência, outros mais sentimento. A harmonia entre razão e amor ainda está em construção. André Luiz nos oferece diversos exemplos disso. Em Os Mensageiros, acompanhamos trabalhadores espirituais bem-intencionados que, mesmo desencarnados, ainda cometem erros por imprudência ou excesso de zelo. A elevação espiritual não é um título, mas uma conquista diária que envolve humildade, vigilância e amor real ao próximo. Já se perguntou se suas boas intenções estão, de fato, gerando frutos de transformação? Na primeira ordem, encontramos os espíritos puros. Seres que já se libertaram completamente das imperfeições. Não reencarnam mais, não sofrem provas ou expiações, e estão em comunhão constante com as leis divinas. São os executores diretos da vontade de Deus, aquilo que as religiões chamam de anjos ou arcanjos. A existência desses seres nos dá esperança. Mostra que a perfeição é possível, mesmo que exija séculos, ou milênios, de esforço. Nenhuma alma foi criada perfeita, mas todas podem alcançá-la. Isso nos devolve a responsabilidade por nossas escolhas. Não estamos à mercê de castigos eternos ou de favores divinos. Estamos diante da própria consciência. Mas será que acreditamos, de verdade, que seremos um dia espíritos puros? Ou ainda nos sentimos indignos e distantes demais desse ideal? A progressão espiritual é contínua, e não há retrocesso. Isso é outro ponto crucial da doutrina. Um espírito pode estagnar, pode resistir ao progresso por séculos, mas nunca desaprende o que já conquistou. Cada virtude incorporada é patrimônio eterno. Isso nos dá segurança, mas também nos responsabiliza. Na obra Evolução em Dois Mundos, André Luiz mostra como o espírito passa por complexos ciclos de aprendizado, tanto no corpo físico quanto no plano espiritual. A evolução envolve desde a organização celular até a sublimação das emoções. Somos, portanto, uma construção divina em aperfeiçoamento constante. Mas qual a utilidade prática desse conhecimento para o nosso dia a dia? Saber que existem espíritos de diferentes ordens nos ajuda a compreender melhor as influências que recebemos, os desafios que enfrentamos e até os pensamentos que cultivamos. A mediunidade, por exemplo, torna-se mais segura quando o médium conhece essa escala. Ele saberá reconhecer se está lidando com um espírito leviano, um pseudo-sábio ou um benfeitor real. Joana de Ângeles afirma, em Autodescobrimento, que a lucidez espiritual nasce do autoconhecimento. Não adianta estudar os degraus da escala se não nos olharmos com honestidade. Você se reconhece como alguém ainda preso ao orgulho? Ou já sente que seu coração pulsa mais forte diante da dor alheia? O ponto da escala em que nos encontramos é revelado pelas nossas atitudes, não pelas nossas palavras. A escala espírita também corrige distorções comuns. Não, nem todo espírito que se comunica tem autoridade. Nem todo médium é missionário. Nem toda dor é expiação, pode ser prova, escolha ou até resgate voluntário. O Espiritismo nos ensina a abandonar o fanatismo e abraçar o discernimento.
Mas como saber se estamos ouvindo a voz de um espírito superior ou apenas ecoando nossas próprias ilusões? Kardec nos oferece critérios claros: coerência doutrinária, elevação moral, simplicidade e ausência de personalismo. Espíritos elevados não exaltam nomes, não prometem milagres, não criam dependência. Ao contrário, nos estimulam a autonomia moral, a caridade verdadeira e a reforma íntima. Na base da escala estão os espíritos impuros, mas até eles alcançarão a perfeição. Isso desconstrói o conceito de danação eterna. Não há inferno perpétuo, apenas estados temporários de sofrimento, ignorância e culpa. Cada espírito é chamado ao progresso, e esse chamado ressoa através das reencarnações, das oportunidades, dos encontros e até das dores. Você já refletiu sobre como suas dores atuais podem ser instrumentos de ascensão? A doutrina espírita nos liberta do medo, mas não das responsabilidades. Saber que todos chegaremos à perfeição não significa que podemos adiar indefinidamente o esforço moral. A cada minuto, criamos as condições do nosso amanhã. A cada escolha, plantamos as sementes da nossa colheita espiritual. A escala dos espíritos é, portanto, mais que um quadro didático. É um espelho para nossa alma. Um mapa da consciência. Um convite à humildade, ao trabalho e à perseverança. Não se trata de julgar quem está acima ou abaixo, mas de reconhecer que todos estamos em marcha. Alguns tropeçam mais, outros caminham com mais firmeza. Mas todos, sem exceção, têm a eternidade como campo de evolução. Nos domínios da mediunidade, André Luiz observa que até espíritos profundamente sofredores, enredados na culpa e na obsessão, são assistidos por espíritos superiores que os tratam com respeito e paciência. Isso nos ensina que não importa quão profundo seja o abismo, há sempre uma escada de retorno, e ela começa com a lucidez e a decisão interior. Então, a grande pergunta é: em que direção você está caminhando? Se há algo certo nessa jornada é que ninguém está sozinho. Há mentores, há inspirações, há oportunidades diárias de renovar-se. O Espiritismo, ao nos oferecer essa escala, não quer criar castas espirituais, mas nos mostrar que todo progresso é possível e necessário. Cada dor enfrentada com coragem, cada vício superado, cada impulso egoísta vencido é um degrau. Cada gesto de compaixão, cada ato de perdão, cada serviço silencioso ao bem é um salto. Somos todos aprendizes, e todos destinados à luz. Agora que você compreendeu a escala evolutiva dos espíritos, é impossível olhar a vida da mesma forma. Tudo ganha novos contornos, os desafios, os pensamentos que surgem do nada, os encontros por acaso. Não estamos sós, nunca estivemos. Mas essa companhia invisível pode ser um sopro de luz, ou uma sombra sorrateira. E isso depende mais de nossa sintonia interior do que imaginamos. A doutrina espírita não nos assusta, ela nos esclarece com amor e responsabilidade. André Luiz nos mostrou o peso das mínimas escolhas, e Joana de Ângeles nos ensina que o autoconhecimento é a melhor forma de subir na escala espiritual. Cada reação, cada pensamento, cada sentimento, molda o espírito que seremos amanhã. Nada é estático no mundo espiritual, e isso inclui a nossa própria evolução. Então, ao encerrar este vídeo, eu te convido a uma reflexão sincera. Qual é a ordem espiritual que você alimenta em si mesmo todos os dias? Você está afinado com espíritos superiores ou permitindo a influência de inteligências perturbadas? Essa não é uma pergunta qualquer, é a chave para uma transformação profunda. Pois quem não reconhece sua própria frequência espiritual, vive à mercê das vibrações alheias. Se este conteúdo te tocou, deixe seu comentário, curta e compartilhe com quem está buscando respostas além do véu da matéria. Vamos juntos expandir essa corrente de luz, levando conhecimento onde antes havia medo ou ignorância. Quanto mais pessoas despertarem, mais fácil será afastar as influências inferiores e acolher a proteção dos bons espíritos. Inscreva-se agora no canal Alento do Oráculo Divino, ative as notificações e acompanhe nossos vídeos sobre espiritualidade, evolução da alma e ensinamentos dos espíritos superiores. Porque a jornada não termina aqui, ela está apenas começando. E quanto mais você souber sobre o mundo invisível, mais preparado estará para viver no mundo visível.